Boa noite meus amigos, boa noite Niltinho. Boa noite, pessoal. Essa é a minha participação especial. Não, hoje você vai participar. Meus queridos, hoje no nosso trade com cerveja, estamos eu e o Newton, então nós vamos tocar o barco aqui, tá? Então a gente vai falar sobre Trading Plan, ok? E vamos falar sobre dia de fúria, tá? Aproveitando o gancho do nosso amigo Rafael lá, que disse que teve um dia meio complicado hoje. E como que a gente pode se proteger quando esse tipo de coisa acontece, ou melhor, para esse tipo de coisa não acontecer? Eu separei aqui para vocês alguma coisa sobre o que é um plano de trade ou um trading plan. Tá? Para mim, do meu ponto de vista, tá, é uma das coisas mais importantes na vida de um trader, principalmente se ele pretende levar isso daqui como uma profissão. Tá? Porque basicamente o tripé que sustenta, que dá sustentação para um trader, são três coisas básicas: técnica, planejamento e gestão de risco e disciplina. O planejamento e gestão eu incluo no mesmo pacote porque faz parte, tá, do contexto. Você planejar. Quando você planeja alguma coisa, você também planeja a parte financeira da coisa. Tá? Então, planejamento e gestão de risco, eles estão inseridos no mesmo contexto. Então, eu considero que faz parte da mesma coisa. E a gente só consegue ter sucesso se a gente tiver domínio dessas coisas: técnica, planejamento e gestão, e disciplina para executar o planejamento e respeitar a gestão de risco. Só que o que acaba acontecendo? Muitas vezes a maioria das pessoas dão muito mais importância para a técnica. O camarada está mais preocupado em aprender vários tipos de trading, ele está mais preocupado em aprender a fazer trade de exaustão, trade de absorção, um trade de região, a projetar um alvo, fazer scalping ou alongar trade, fazer trade de alvo técnico, vai por aí afora. Isso é importante. Não há como negar que quem opera, quem tem bom domínio da parte técnica, teoricamente opera bem. Teoricamente eu vou explicar por quê. Porque se a pessoa não tiver controle emocional e um comportamento adequado na hora de operar, não adianta absolutamente nada ela ter boas técnicas, porque ela vai perder. Porque quando a operação dá certo pro lado dela, ok, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas quando a operação vem contra ela, ela não aceita operar, ela não aceita, perdão, devolver, tá? E nós temos uma dificuldade muito grande. Isso daí é uma coisa geral, não é um ou outro. Todo mundo tem essa dificuldade. E como que a gente faz para se proteger de nós mesmos, tá? A única maneira de você conseguir fazer isso daí é você ter controle das suas operações. Como que você controla as suas operações? Você tendo gestão de risco, você tendo planejamento, você operar planejado. O maior mal e o que faz a maioria perder, principalmente no começo, é o fato de não ter um planejamento. Até por também não saber planejar. Tá? Nesse slide que eu coloquei aí, o que eu disse nesse slide? Tá? Eu vou ler para vocês rapidamente e a gente vai entrando nos detalhes da coisa. Podemos dizer seguramente que uma das coisas mais importantes para operar no mercado financeiro é justamente possuir um plano de trade, ou trading plan em inglês, comumente usado em nosso meio. Tá? Não há outra forma de vencer consistentemente nessa área, senão por meio de um planejamento bem feito, acompanhado de gestão de risco. É comum em outras áreas de nossa vida planejarmos os nossos passos, a fim de alcançarmos nossos objetivos. Não seria diferente no mercado financeiro. E como disse Peter Drucker, papa da administração moderna, aspas, o planejamento não lida com decisões futuras, mas com o futuro de decisões presentes. Ou seja, é o que eu faço agora que vai refletir no meu futuro. E
Então por isso eu preciso planejar. Portanto, é fundamental planejarmos todas as nossas ações quando operamos, pois do contrário assumimos riscos além do permitido pelo nosso capital, podendo não só nos causar prejuízo acima do suportável, mas arruinar o nosso projeto de vida como traders. Quando falamos de planejamento, temos que levar em conta que essa atividade, devido à sua abrangência, costuma ser dividida em partes, como veremos adiante. É até certo ponto comum que aspirantes a trader acreditem no começo que bastam alguns setups e conhecimentos básicos sobre análise técnica, que já seria o suficiente para verem as suas contas bancárias crescendo no dia a dia. Porém, passado esse encantamento inicial, nos primeiros tropeções já percebem que para se alcançar a consistência e vencer nessa profissão, é preciso muito mais. E a coisa mais mortal que existe no mercado financeiro é você entrar, abrir uma operação sem ter um objetivo. Então esse negócio de meta aberta é a maior burrice que um trader pode cometer. Não existe meta aberta. Todas as vezes que eu for abrir uma operação, eu já tenho que saber qual é o tamanho do risco, o stop loss, caso não dê certo, e aonde está o meu alvo, qual é meu stop gain. Eu tenho que ter isso muito claro e muito bem definido antes de abrir uma operação. E o principal, essa operação, ela deve estar de acordo com o meu trading plan, de acordo com o que eu planejei. Porque senão, o que acaba acontecendo? Você vai operar em qualquer lugar. Você vai abrir um trade no meio do gráfico, como eu vejo a maioria, a tendência é de baixa clara, ou seja, o mercado abriu com gap de baixa, abaixo de ajuste, abaixo do fechamento do dia anterior, tudo mostrando para baixo. Se você usa uma média móvel, por exemplo, de 200 períodos, você vê ela apontada para baixo, quase 45 graus. O gráfico chega num determinado ponto, ele faz uma pequena correção ou uma realização parcial de quem já vendeu lá para cima e forma o famigerado martelo, né, Newton? Esse mesmo. Então, o que acaba acontecendo? O camarada começa a ficar procurando candle de reversão no meio de uma tendência de baixa. A gente busca operar a favor da tendência. A tendência de baixa eu vou procurar venda. A tendência de alta eu vou procurar compra. O mercado está lateral, eu vou operar nas extremidades, eu vou operar nas pontas, eu não vou operar no meio. Porra, chegou na máxima, eu vendo, chegou na mínima, eu compro. E eu vou procurar operar nos pontos importantes do ativo. Se eu estou operando o mercado futuro, é minha obrigação. Isso faz parte também do trading plan. Conhecer o ativo que eu opero. Quais são as particularidades, o que é mais importante nesse ativo. Por exemplo, nós operamos o mercado futuro. O mercado futuro ele vem do quê? Quais são os ativos? São derivativos, ou seja, derivam de outros ativos. Mas quando você fala derivativos, é uma palavra muito ampla. Por exemplo, o mercado a termo. O que é mercado a termo? O mercado a termo também é baseado em derivativos. E o que muda mercado a termo para mercado futuro? Uma coisa muito simples, vencimento. E um outro detalhe fundamental: os contratos no mercado a termo, eles são realizados, ou seja, eles têm a sua quitação, o seu pagamento final no dia do seu vencimento. E normalmente os prazos são bem maiores do que no mercado futuro, que no caso que nós operamos principalmente o mini índice, tem um vencimento de 2 meses, toda quarta-feira, próximo do dia 15, tá, dos meses pares, é o vencimento do nosso índice. E no caso do dólar futuro, todo primeiro dia útil do mês de vencimento, sendo a rolagem ou spread calendário no último dia útil do mês. Então é importante que o camarada, quando ele vai se meter a querer ser profissional numa coisa, ele domine aquilo que ele está fazendo, porque senão não adianta. E isso tudo, a aquisição de conhecimento,
de habilidades, de expertise, faz parte do conhecimento e da estrutura da formação de um profissional trader. Então isso tudo faz parte, está dentro do contexto, está inserido também nisso daí. Tá? Porque para você ter sucesso, você só vai ter sucesso se você dominar o que você faz. Se você for mais um, você é mais um, só isso. Você é só mais um. E aqui, só mais um não vence. Aqui só vence quem é bom. Quem é bom, quem sabe gerenciar risco, quem tem disciplina, quem tem um comportamento adequado, quem não opera por emoção, mas opera por razão, com elementos sólidos que justifiquem a atitude, o posicionamento que ele está tomando, com base na leitura, com base na técnica, com base em tudo que ele estuda e estudou. Certo? Então vamos lá. O que é um trading plan? Um trading plan representa um conjunto de definições para dizer ao trader o que ele deve fazer, quando, como e por que fazer. Esse plano deve levar em consideração seu perfil comportamental, expectativas pessoais, regras de gerenciamento de risco e um trade system. Só um parênteses, o que é um trade system? Trade system nada mais nada menos é do que um conjunto de ferramentas operacionais de análise, tá? Juntamente com o meu setup operacional, que vai me servir para que eu tome as minhas decisões. Ou seja, o Trade System é o conjunto de coisas que vai me fornecer informações e base para que eu decida entrar ou não numa operação a partir do momento que esses sinais foram acionados, e eu vou entrar nos pontos correspondentes, tomando trades que estejam dentro do meu plano de trade. Perfil de gerenciamento de risco atenda a essas condições, ou seja, eu estou arriscando dentro do que está programado e eu vou buscar executar trades dentro das estratégias que estão programadas no meu plano de trade. Ter e seguir um trading plan é essencial para a sobrevivência do trade, eu acabei de falar. Já que a nossa matéria-prima é o capital que dispomos para operar. Portanto, quem não tem e não segue um planejamento está fadado ao fracasso. Quem não planeja, quem não segue um plano, quem não tem disciplina, quem não gerencia risco, quebra. Estabelecer um plano de trade equivale a criar um mapa, pois ele é o responsável por apontar o caminho até os seus objetivos. Porém, aqui é importante destacar que elaborar um plano de trade efetivo que atenda você plenamente não é uma coisa tão simples, já que será necessário fazer ajustes ao longo do caminho e também será necessário vivenciar diversas experiências do mercado, para daí sim realizar correções no seu trading plan, tornando-o eficiente e lucrativo na sua forma de operar, ou seja, com o seu DNA operacional. Só um parênteses rápido, o que é DNA operacional? Todo mundo olha os mesmos gráficos, todo mundo tem à disposição as mesmas ferramentas que todas as plataformas disponibilizam. Muitas vezes fazem os mesmos cursos, os mesmos treinamentos, participam dos mesmos workshops. Só que quando você vai e senta do lado de um outro trader, você vê que a tela dele é totalmente diferente da sua, a configuração de tela é diferente da sua, os pontos importantes que ele considera como importantes para a tomada de decisão muitas vezes são diferentes dos seus, e você vai ver que pontos que você tomou trade ele não tomou, e aí você fala assim, porra, mas por quê? Já que ele sabe, estudou e tem as mesmas bases que eu tenho. Aí é que vem o tal do DNA operacional, porque às vezes em pontos ou em situações que você se sinta mais confortável, eu não me sinta. E o inverso também é verdadeiro. Trades que eu tomo tranquilamente, você não se sente confortável para tomar. Então isso é o DNA operacional, isso é uma coisa que só se cria com o tempo, com a vivência, com a experiência. Por isso que muitas vezes é muito difícil para o iniciante, para o novato,
Às vezes até para traders mesmo que já tem algum tempo de estrada, mais de um ano de estrada, entender o que é um trading plan e a importância dele, o peso que ele tem no negócio. Porque a partir do momento que você entende que é só planejando e gerenciando o risco que você vai ganhar, é que você vai conseguir entender e você vai dar um passo para frente. Plano de trade, trading plan. O que deve conter um bom trading plan? Quando você fala de fazer um planejamento, é uma coisa muito complexa. Eu sou administrador, eu fiz administração de empresa. Então, a gente sempre, quando pensa em plano estratégico, ter efetividade. Ou seja, é chegar lá na ponta e conseguir ter um resultado. É o que todo mundo busca. Então, o que eu falei aqui? Abaixo definimos os principais itens que devem ser contemplados na elaboração de um trading plan profissional. Primeiro, capital operacional em reais. Como que a gente define esse capital operacional? Você vai olhar o quê? Qual é a minha margem que eu preciso para operar no meu dia a dia? Semana, qual é o meu capital? Quanto eu estou disposto a expor por dia? Quanto eu estou disposto a expor por semana? E qual é o meu limite de exposição no mês? É isso que eu preciso definir. Meus limites de perdas em porcentagem. Por dia, por semana e por mês. Por que é que eu faço um parênteses? Porque quando você chega às vezes em determinado nível de drawdown, quando você chega num rebaixamento muito grande de capital, a conta começa a ficar mais difícil para fechar. Daí vem a necessidade do planejamento. Porque se eu perco muito, vamos supor que eu tenho um capital de 10 mil reais, tá, para me operar no mês. E em uma semana eu perca metade desse capital, eu perca 50% desse capital, a dificuldade que eu vou ter, não só para recuperar esse capital, mas para mim poder voltar ao 0 a 0 é muito maior do que, por exemplo, se eu perder só 10% ou 20% desse capital. Em uma semana, se for uma semana péssima, terrível. Daí a necessidade e a importância do planejamento e da gestão de risco. É nesse momento que a gente define todos esses pontos. Qual a minha exposição máxima, qual o limite de perda máxima que eu posso ter. E mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre alguma coisa de gestão de risco, mas eu não vou entrar nos pormenores da mesma forma que eu não estou entrando em todos os detalhes de um trading plan. Vamos lá. Objetivos financeiros, porcentagem do capital. Ou seja, por dia, por semana, por mês. Da mesma forma, objetivo financeiro, que seria a minha meta diária. Tá? Então eu tenho que ter isso tudo mensurado. Bom, se eu estou expondo 10 mil, qual que é o meu objetivo? Eu quero ganhar quanto? Quanto eu quero rentabilizar no mês isso aqui? 30%. Que conta que eu faço para chegar no final do mês e eu ter esses 30%? Mais para frente a gente vai mostrar isso aí. Porcentagem dos ganhos destinados para incremento do capital operacional. Isso é um ponto importante. Quanto do lucro eu vou jogar de volta, tá? Para mim aumentar a tal da famigerada banca, né, Newton? Quanto que eu vou jogar de volta daquilo que eu ganhar, daquilo que eu rentabilizei, para mim incrementar meu capital. Porcentagem dos ganhos destinados para cobertura dos custos operacionais. Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho custo de plataforma, eu tenho impostos, eu tenho que pagar DARF, eu tenho uma série de custos. Então, custo de energia elétrica, custo para mim trocar um monitor, custos. Você tem uma série de custos que envolvem a nossa vida. Então, um trader, na verdade, ele tem que pensar e tem que raciocinar como sendo uma empresa. Isso aqui que a gente está falando, um trading plan, é um planejamento estratégico. Então eu tenho que pensar que isso aqui é uma empresa. Então eu tenho que prover tudo isso daí. Criar ou ativar, realizar análise pré-mercado. Isso aqui eu também contemplo no meu trading plan. Quando você fala em planejamento no trading plan, você tem que estabelecer uma rotina. Eu tenho que ter uma rotina. Eu tenho que ter começo, meio e fim, para que lá na ponta o resultado aconteça. Então isso tudo faz parte de um planejamento. Uma empresa,
quando ela é organizada, ela não são estabelecidos departamentos, as áreas, né, de cada empresa, e essas áreas não possuem rotinas pré-definidas, pré-estabelecidas, para que o andamento de cada parte, quando junte com o todo, haja um funcionamento harmonioso da empresa ou da máquina. A mesma coisa acontece no nosso negócio de trade. Então eu preciso ter uma rotina. Então é fundamental eu fazer uma análise pré-mercado, para mim saber o que é que está acontecendo e fazer as coisas certas. No dia anterior, eu já marquei os pontos importantes do meu gráfico. Se eu não marquei, a hora que eu fizer essa análise, eu vou marcar para poder começar bem meu dia. Criar ou ativar alarmes para dados econômicos de alto impacto. Então é fundamental que nós criemos esses alarmes nas nossas plataformas. Então, principalmente no Profit Chart Pro, você tem isso e é muito fácil. Eu já até compartilhei isso daí no nosso grupo, com vários alarmes que eu tenho, que chega no dia eu só vou lá e ativo. Se tiver que alterar o horário, eu ajusto o horário, tá? Outra coisa, estabelecer horários e limites para operar conforme o ativo. Cada ativo tem o seu horário. O dólar, ele tem um comportamento diferente do índice. O índice tem seus momentos de pico. O dólar, ele tem os seus momentos de pico. Então tudo isso é importante a gente saber e está bem definido no nosso trading plan. Definir o método de análise operacional para cada tipo de ativo. Pô, eu opero o índice dá para operar fluxo? É complicado. Numa outra hora eu vou explicar por que não dá. Dá para ver agressão e análise técnica ou price action. O dólar não, o dólar é melhor operar por fluxo, porque você consegue um stop loss mais curto, porque você sabe exatamente onde estão os pontos de defesa dos principais players que estão operando aquele ativo. Definir os eventos que irão sinalizar para a execução das suas operações. Aqui já está em você ter o seu trade system estabelecido, saber quais são os sinais para as suas tomadas de decisão. Definir as estratégias que serão usadas para cada ativo. O que são as estratégias aqui? Quantos pontos eu vou buscar? Em que hora eu vou buscar? Aí é que entra um ponto importante de conhecer o ativo, que eu falei ali atrás. Frequência de mercado. A frequência de mercado das 9 horas até as 9h30 uma. Depois abre o à vista entre 10h30 e 10h45, 11 horas é outra. De 11h30 a 2 horas da tarde é outra. De 2 até as 4h30 é outra. E das 4h30 até fechar é outra. Então, se você não sabe quais são as frequências de mercado, se você não dá atenção para isso, e você quer buscar fazer alvo 11h30 da manhã, você vai se ferrar. A possibilidade de você se estrepar é muito grande. Então existe a hora certa de fazer scalping, existe a hora de não fazer nada, existe a hora da gente estar tentando buscar um alvo maior. Isso é importante saber e ter bem claro no nosso trading plan. Quantos pontos eu vou buscar por alvo? Eu vou usar trailing stop? Eu vou usar break-even? O que eu vou fazer? Isso é importante. Estabelecer o limite máximo de perdas consecutivas. Isso aqui é fundamental e a maioria se arrebenta por causa disso daqui, ó. A maioria se estoura por causa disso daqui, ó. Porque o cara vai e estopa 3 vezes seguidas, logo de cara, na abertura do mercado e continua operando. Mesmo que ele tenha planejado que o limite de stop loss dele sejam 4 stop loss diário, ele vai estar dentro das margens dele de perda diária. A possibilidade desse cara estopar uma 4ª vez é muito grande e ele não aceitar e ele querer brigar no mercado. Aí é que entra o tal do dia de fúria. Por quê? Porque você não estava bem e foi insistir. Então aqui é um momento da gente parar, pensar e analisar novamente. Estabelecer aqui, ó, bom, se eu perdi 2 vezes, o que eu devo fazer? Pô, eu vou parar por 1 hora. Se eu estopar de novo, eu vou parar. Eu não vou esperar tomar meu knockout, ou seja, meu stop loss diário. Eu vou parar antes. Estabelecer o limite máximo de operações diárias. Isso daqui vai de cada um. Não existe certo, não existe errado.
Então isso é uma coisa muito pessoal e depende muito do ativo. Então você tem que se conhecer e saber quais são os seus limites operacionais. Até que ponto você consegue operar se sentindo confortável e mantendo a sua concentração. Calcular e saber antes o risco-retorno por operação realizada. Não existe esse negócio de abrir uma operação, abrir um trade, é 150 pontos de stop loss. Não existe isso. Não existe isso. Antes da operação acontecer, você já tem que ter calculado, você já tem que saber, bom, se o preço chegar até determinado ponto, a minha expectativa é entrar aqui, sair aqui, o meu stop loss vai ficar aqui. Quanto vai custar isso? Se der errado vai custar tanto, se der certo eu vou pegar tanto. Acabou, já está planejado. Chegou no ponto, você executa e fica olhando, você não faz mais nada. Calcular a alavancagem máxima conforme o capital operacional, isso aqui é fundamental também. Outra coisa que a maioria quebra é por causa disso daqui, ó. O cara tem 1000zinho na conta, 1000zinho, e ele quer operar com 5 contratos. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Criar mecanismos de bloqueio da plataforma para ao atingir os limites. Isso aqui entra também nessa questão de gerenciamento de risco. O Profit Chart Pro, ele criou um mecanismo que agora você consegue bloquear quando chega a um determinado nível de perda, e a partir do momento ou seja, você atingiu aquele nível de perda, deixa eu ver aqui, você atingiu aquele nível de perda, ele vai te bloquear. Você evita operar a partir do momento que você já atingiu tanto o seu limite de perda diária ou de drawdown máximo, tá, numa operação, ou ainda você atingiu um determinado horário. Por quê? Muita gente também acaba sendo estopado pela corretora justamente por isso daí, porque acaba dormindo no ponto com o horário, tá? Vamos lá. Usar estratégias para aumentar os ganhos em dias produtivos, tá? Existem várias estratégias de alavancagem, tá, que podem ser usadas nos dias que estão mais favoráveis para a gente, e a gente usa essas estratégias para tentar tirar um pouquinho mais. Adotar planilha com os resultados detalhados de todas as operações, tá? Isso aqui é uma outra coisa muito importante, tá? Você ter tudo anotado, você ter todos os lançamentos para que você saiba quanto que você está ganhando, qual é o teu lucro bruto, quanto você tem de imposto de renda sobre aquilo ali, e por aí afora. Criar um diário para anotações de cada operação realizada. Isso aqui também é uma coisa fundamental no planejamento, porque isso vai servir de base para você depois analisar o que foi que aconteceu no seu dia, e você ajusta isso para os próximos dias e nas suas operações. Realizar análise de performance no encerramento das operações. Com isso, o que vai acabar acontecendo? Você vai conseguir filtrar aonde você está errando, tá? Para que esse tipo de coisa não aconteça mais e que você consiga ter uma rentabilidade melhor, tá? Nos seus trades, nas suas operações. Definir o setup operacional ou trade system, que aí é definição de tela, definir tudo aquilo que você vai usar, que eu já falei ali atrás, ok? Ó, vamos só vou passar por uma tela em branco aqui, só para falar rapidamente sobre gestão de risco, porque ela faz parte também de trading plan, mas como é uma coisa bastante que requer realmente uma análise melhor, mais detalhada, eu vou só fazer um estudo aqui rápido sobre gerenciamento de risco. A gente só ganha dinheiro a partir do momento que a gente tem planejamento e controla perdas. Quem ganha dinheiro com trade? Quem controla perdas. Qual é a coisa mais importante? É o alvo do trade? Não, é quanto eu estou arriscando. Supondo que eu tenha 10 mil reais, ok? Eu tenho 10 mil reais de capital. Esse é o dinheiro que eu tenho. Como que eu vou fazer para mim operar? Eu vou operar com 10 mil reais de margem? Se tudo que eu tenho, se toda a minha margem operacional
todo o meu patrimônio enquanto trader é 10 mil reais, eu vou operar com 10 mil reais? Mas de jeito nenhum, nunca. Porque se eu perder esses 10 mil reais, acabou a minha empresa. Acabou a minha empresa se eu perder 10 mil reais. Eu não posso perder esse dinheiro. Como que eu vou fazer? Eu vou dividir isso em 5. Eu quero ter 5 oportunidades de fazer a minha empresa crescer. Ou seja, eu vou ter 5 caixinhas ou 5 bancas, né, de 2 mil reais. E é com esse dinheiro que eu vou trabalhar. Eu vou tentar rentabilizar em cima disso. Esses 8 mil eu vou deixar guardado. Como que a gente faz? Supondo que, para mim fazer isso daí, eu vou buscar uma rentabilidade média, tá? De 30% em cima desses 2 mil reais, tá? 30% em cima de 2 mil reais. 30% em cima de 2 mil reais, tá? Quanto são 30% em cima de 2 mil reais? São 600 reais. Que é igual a 600 paus. 600 reais. Só que o que acontece? 600 reais, quando a gente fala, vamos supor que eu queira obter uma rentabilidade de 30% líquida sobre esse valor, tá? Eu quero então obter 30% líquido sobre 2 mil reais. Que conta que eu tenho que fazer para quando chegar lá no final eu tenha esses 600 reais? Qual é a conta que eu vou fazer? A conta que eu vou fazer é a seguinte: se eu tenho uma margem de 2 mil reais e eu pretendo fazer 30% de 600 reais, eu tenho que pegar esses 600 reais, ok? Supondo que eu tenha uma assertividade durante o mês de 60% de acerto. 60% de acerto, tá? Ou seja, dos 20 dias, em média, que a gente tem de operação no mês, eu vou acertar 12 dias e eu vou ter loss em outros 8 dias, tá? O que vai fazer? O que vai acontecer nessa conta? Para que eu consiga atingir 600 reais líquido, quanto que eu vou precisar fazer nesses 12 dias para que eu consiga chegar nesses 600 reais líquido? Eu vou precisar fazer aproximadamente em torno de 85 reais. Esses 85 reais em 12 dias de operação, eles vão equivaler a R$1.020, ok? R$1.020 bruto. R$1.020 bruto. Daqui eu tenho que tirar quanto? 20% de IR. Opa, 20% de IR. Tá? Que equivalem a R$204. E ainda, em cima desse valor de R$1.020, eu também tenho que tirar as taxas operacionais da B3 e tudo mais. A grosso modo, se a gente considerar esse valor menos esse, a gente vai ter em torno de 800. Se você não foi um cara que fez miséria nas suas operações durante o mês, entre altos e baixos, você ficou dentro do razoável, você vai ter um resultado equivalente a 600 reais. Então, sempre quando a gente pensa em estabelecer uma meta para atingir um determinado resultado, nós nunca vamos pensar que nós vamos acertar 100% dos dias, e para mim conseguir fazer 600 reais, basta eu fazer bem menos do que isso daqui e que eu consiga chegar, ou seja, bem menos que 85 reais, e eu consiga atingir os meus objetivos. Por quê? O que acontece? Se eu jogar pelo limite mínimo,
tá? Caso eu perca, eu tenha perdas nesse período, como foi mensurado aqui, eu não vou atingir o meu objetivo. Então, sempre quando nós estamos fazendo conta, considere isso daqui. Isso daqui é um número meio que, eu não vou dizer universal, mas que a maioria dos traders profissionais e mesa proprietária e fundo de investimento fazem, tá? Então você considera 12 dias de ganho, tá? Para aproximadamente 8 dias de loss, ok? Porque é uma coisa natural você acabar sendo arrojado para você buscar as suas metas, principalmente quando você começa a buscar metas diárias maiores, você acaba tendo uma exposição maior. Só que tudo isso é controlado, tudo isso é controlado. Daí vem então a importância de você ter bom domínio de técnicas boas, ter um planejamento, tá? Ter gestão de risco e ter disciplina, porque senão a coisa não funciona. Então, a única maneira de se proteger de dia de fúria é seguir um plano e ter uma gestão de risco eficiente com disciplina para seguir isso daí. E ver se você quer realmente seguir nessa carreira, para pensar em seguir um planejamento e gerenciar risco. Se preocupa mais com o que você vai perder do que com o que você pode ganhar. Técnica é importante? É importante. Só que muito mais importante que técnica é gestão de risco e disciplina. Um abraço para vocês. Um abraço, galera.